Polícia Militar que chegou a enviar uma nota prestando solidariedade aí às vítimas, confirmando a morte do tenente Paulo Dalla e também da namorada dele que estava no apartamento no bairro Martins. Essa é a única informação oficialmente divulgada pela PM. Todas as outras informações são de fontes seguras do jornalismo da TV Paranaíba. Está aí o momento em que um carro da funerária sai do local. A polícia continua na região, Polícia Militar, Polícia Civil. E esses corpos aí que devem ser levados para o IML de Uberlândia, onde está a nossa repórter Carolina Barros com algumas informações, porque até agora nenhum veículo chegou por aí, né, Carol? A expectativa é que esses corpos sejam encaminhados ainda hoje para serem liberados o mais rápido possível para velório e sepultamento. Boa noite para você, para todos que nos acompanham também. Essa é a informação que nós temos até agora. Infelizmente, confirmadas então as mortes das duas pessoas, tanto o tenente Paulo Dalla quanto a namorada, eles que estavam no apartamento lá na Avenida Fernando Vilela, no bairro Martins. Eu conversei com algumas pessoas lá no local, inclusive autoridades policiais, o comando da Polícia Militar, Coronel Fernando, que muito respeitosamente ao nosso trabalho, ao exercício da nossa profissão, veio até mim, conversou, disse que realmente estão sendo feitos todos os trabalhos, mas que oficialmente não poderiam passar nenhuma informação até que todo o trabalho da perícia da Polícia Civil fosse concluído. Até o horário em que eu saí de lá do local, eram praticamente 5 horas da tarde, a perícia ainda estava lá trabalhando, os corpos não haviam sido liberados. Nós viemos aqui agora, eu e o cinegrafista Manuel Neto, para a porta do IML. Até esse momento também nenhum corpo chegou aqui por enquanto. A expectativa é que nos próximos minutos, nas próximas horas, estes corpos possam ser liberados, até porque é um trabalho que já vem de horas, durante toda a tarde, toda a manhã. As polícias trabalhando no local, muitas viaturas, 5 viaturas da Polícia Militar, a viatura da perícia da Polícia Civil lá no local, uma movimentação muito intensa, populares querendo saber o que houve. Inclusive eu falei com um morador, ele preferiu não se identificar, ele disse que na noite anterior chegou a ouvir alguns barulhos. Ele não suspeitou que poderia se tratar de tiros ali naquele momento, mas que agora, ao amanhecer, tomando conhecimento de toda essa situação, ele relaciona. Pode ser que os barulhos que ele ouviu na noite anterior tenham sido de tiros. Claro, informações também que ainda têm que ser devidamente apuradas quanto ao horário de fato, né? Horário que aconteceram as mortes. Infelizmente, um homicídio e um suicídio são as informações mais prováveis, são as evidências levantadas até o momento pelas polícias e a expectativa, inclusive, das famílias que estão muito consternadas neste momento, é a liberação dos corpos, infelizmente, já que apenas a confirmação das mortes até então, né? Nós estamos aqui na porta do IML, Instituto Médico Legal, aguardando então a chegada. E é um momento de luto para todos nós, de tristeza, até porque, como você mesma disse, Luciana, tenente Paulo Dalla, sempre muito solícito no exercício da profissão, trabalhando com afinco, com dedicação. Ficam os nossos sentimentos, tanto a família dele, quanto a família da namorada também. Por enquanto, é isso, Luciana. Já já a gente volta com mais informações. Há uma movimentação ainda no apartamento, como vocês viram, a Marina Caixeta no local conseguiu fazer o registro ali da Polícia Militar atuando. É um momento de muito sofrimento para toda a corporação. O Cidade Alerta Minas aqui se solidariza com a dor, os nossos mais sinceros sentimentos, as nossas condolências. Estamos tratando essa história com o máximo respeito, com todo o carinho que os dois merecem, tanto o Tenente Paulo quanto a sua namorada, que foi vítima também nessa ação. Não se sabe efetivamente o que aconteceu dentro daquele apartamento onde o casal estaria vivendo junto. O que se sabe é que os 2 corpos foram encontrados hoje quando a polícia foi até o local depois que o Tenente Paulo não apareceu para prestar aí o seu horário de serviço. Ele não deu entrada no turno e ele, com uma carreira militar impecável, não era costumeiro aí a falta. Os policiais que trabalham com ele começaram a ficar preocupados, afinal de contas ligavam e não atendia, mandavam mensagens e não era respondido. Então eles imaginaram que poderia ter acontecido alguma coisa, mas não uma tragédia
tragédia como essa. Ao chegar no apartamento, se depararam com a porta trancada, fizeram ali o acionamento do chaveiro, entraram no apartamento e encontraram os corpos. Informações extraoficiais, mas de fontes seguras do jornalismo da TV Paranaíba, disseram que o corpo do tenente estava em um cômodo e que ele teria sido vítima de um tiro no peito, e o corpo da namorada estaria em um outro cômodo com um tiro na cabeça. Essas são as informações que chegam para o jornalismo da TV Paranaíba até o momento. A perícia da Polícia Civil ainda está no local fazendo todo o trabalho. Alguns moradores podem ser ouvidos aí. Na verdade, alguns moradores já estão sendo ouvidos e outros devem ser ouvidos nas próximas horas. Afinal de contas, teriam sido então dois disparos. Pela rigidez cadavérica, pela situação dos corpos, há uma suspeita de que esse crime teria acontecido na noite de ontem, na noite passada. Por isso que esses moradores serão ouvidos, os vizinhos ali do condomínio, para saber se algum deles ouviu os tiros, ouviu o barulho dos disparos, e a partir daí a polícia começa a traçar uma linha do tempo para entender o que teria acontecido. Pessoas próximas ao casal já começam aí a fazer manifestações nas redes sociais. Alunos do professor Paulo Dalla, como era conhecido também, ele que dava aula em cursinhos preparatórios, era professor aí de Direito Constitucional, dava aula em vários lugares. O tenente Paulo Dalla era aí multifunções, uma pessoa respeitada em todos os seus cargos, um profissional muito querido, muito respeitado pela gente da imprensa, muito querido, um grande parceiro. A namorada dele aí também muito conhecida já pelas pessoas próximas ao tenente, todo mundo consternado, sem entender o que de fato teria acontecido. Nós conversamos aí com pessoas próximas ao policial e poucas informações sobre o relacionamento foram divulgadas. O que eles disseram é que o tenente Paulo Dalla era muito reservado, ele não gostava de falar muito sobre a vida amorosa, era uma pessoa mais reservada, que estava aí nesse namoro já há um certo tempo, já era um namoro mais longo, mas os dois aí eram mais reservados, estavam fora das redes sociais, viviam ali um relacionamento longe da internet, e o tenente, muito reservado, pouco falava sobre o relacionamento com a jovem, que temos apenas o primeiro nome dela, a jovem que seria aí a Débora. Poucas informações sobre o relacionamento eram divulgadas, mas ele era um profissional que aparentemente estava sempre feliz, não havia nenhuma reclamação, muito sério, muito comprometido com a sua função, mas não relatava nenhum problema ali no relacionamento que ele tinha. Aí existe a informação que os dois estavam morando juntos nesse apartamento, mas quem vai conseguir confirmar essas informações será principalmente os familiares da jovem. Isso porque o tenente Paulo Dalla, ele é capixaba, a família dele mora no Espírito Santo, já foi comunicada do que aconteceu, os familiares estão a caminho de Uberlândia para acompanhar todo o desenrolar dessa tragédia, pai e mãe já foram notificados, a família aí já está a caminho da cidade para acompanhar a liberação do corpo, e não se sabe se ele será sepultado aqui ou se o corpo será levado para o Espírito Santo, mas os familiares da Débora, que eram mais próximos aí a eles, é quem vai, de fato, serão as pessoas que vão conseguir passar mais informações para a polícia. Agora, a gente está nos locais, tanto na porta do IML quanto em frente ao prédio onde tudo isso aconteceu. Continuamos acompanhando o trabalho da polícia. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e, novamente, deixando registrada a nossa solidariedade, o nosso abraço a toda a corporação, os nossos sentimentos aos familiares dessa mulher que também acabou perdendo a vida em um caso que ainda é um grande mistério para a Polícia Civil, e vamos continuar acompanhando isso com toda a seriedade, com o respeito que as vítimas e que as famílias merecem. Peço a você que acompanha o Cidade Alerta Minas que coloque tanto o tenente quanto a namorada e os familiares nas suas orações. São pessoas que estão passando por um momento muito difícil, de muita dor, de um sofrimento intenso, e que precisam de todo o amor do mundo nessa hora para conseguir seguir em frente. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.